Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV. Onze da manhã, 29 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta segunda-feira, 12 de abril de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Rey. Você nos assiste aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes jornais aqui da nossa região, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Nós estamos neste momento com a entrevista coletiva do presidente do Santos, Andrés Rueda, fazendo um balanço destes primeiros 100 dias de gestão da diretoria santista. Deixa eu só apresentar quem está comigo no programa desta segunda-feira. Divida a tela aí, meu caro Felipe Rey. O Tony Vasconcelos, que está de volta aqui ao programa após alguns dias de ausência, e também o jovem João Pedro Bezerra conosco. Daqui a pouco eu vou suprimir os destaques, até para que a gente pegue uma carona nesta coletiva do presidente do Santos. O Tony e o João vão falar sobre este assunto, né, sobre o que vai dizer o Andrés Rueda, já está dizendo desde as 10 da manhã, e também vamos falar muito sobre Santos e Botafogo e Santos e São Lourenço. Felipe Rey, coloca aí na tela, vamos acompanhar um pouquinho da coletiva do presidente. Confiar que o que estava sendo proposto iria ser cumprido. A situação dele era muito confortável, eu falo para você, já estava em execução. Tá, era dizer, execute-se e lá vai nossas contas de novo bloqueadas, tá? Ele acreditou na gente, tá? E, deu carência de 6 meses. A única exigência dele, tá? Foi, basicamente, que a dívida fosse quitada na nossa gestão. E isso a gente acabou concordando. A gente vai dividir esse valor, tá? Depois da carência, em parcelas que terminem com nossa gestão. Eu sei que o senhor já falou isso várias vezes, mas o Klaus perguntou se existia a possibilidade de colocar dinheiro próprio. Não, o presidente não pode colocar dinheiro próprio no clube. Não pode colocar. Quer dizer, isso aí o estatuto nosso não permite, e nem é assim que funciona o clube. O clube tem que andar por pernas próprias. Tá? Quer dizer, essa figura de mecenas, de coloca, não existe isso. Não existe isso. E você vê os clubes que acabaram indo nessa linha, quando você tem uma ruptura, veja a situação que ficam. Então, a gente não... Primeiro que não pode, segundo, não é que a gente imagina para o clube, não. A nossa obrigação e da gestão é da estrutura para que o clube consiga resolver seus problemas. Ponto. Agora a gente vai falar também sobre venda de jogadores. O Guilherme Pradella, da CBN, pergunta: o senhor será obrigado a vender jogadores nessa temporada para identificar as pontas? Qual o valor previsto para essas negociações, caso sejam realizadas? Então, eu não gosto de falar que eu vou ser obrigado a vender, porque se eu falar que eu sou obrigado a vender, eu já facilito a vida de um possível comprador, tá? Comprar e vender jogadores, o futebol faz parte do dia a dia, tá? Agora, a gente vai procurar, se tiver que ser feito isso, tá? Ações pontuais, tá? Buscando sempre o equilíbrio financeiro do clube e o equilíbrio desportivo. A gente não pode esquecer, a nossa missão, nosso objetivo é ganhar campeonatos. Tá? Não adianta nada todo o esforço, e tem que ser feito, porque isso ajuda a ganhar campeonatos. Mas não é sair vendendo a torto e direita por qualquer valor só para acertar o caixa. Se isso tiver que acontecer, na hora certa, irá acontecer, e numa posição melhor de negociação. O comprador não pode sentir que a gente está precisando, porque aí o preço abaixa. O Felipe Dias, do mercado do futebol, pergunta sobre os diversos jogadores que voltaram de empréstimos, os que não seriam aproveitados, vários já foram negociados. Ele quer saber qual é o destino dos demais jogadores que ainda saem do elenco, em especial Kleber Benz, Rodrigão, Lucas Venuto. Bom, aí são várias situações diferentes. Você tem jogador que voltou de empréstimo, e a primeira coisa é se nossa comissão técnica conta ou não com os jogadores. A partir do momento que ela fala, não, isso aqui não está nos meus planos, tá? Você tem perfil diferente de jogadores. Tem aqueles que, não adianta mais, já foram dadas todas as oportunidades, tá? E esses aí, você tem que, de alguma maneira, ou vender quando tem mercado, ou tentar quebrar contrato, ou o que for necessário, para você reduzir ao mínimo possível o custo financeiro. Agora, se tem jogadores que não vão ser utilizados nessa temporada, mas que têm futuro, que simplesmente
ou tem jogador numa situação esportiva melhor nesse ano, ou ele precisa amadurecer. Então, esses a gente vai procurar emprestar sem cláusula de venda obrigatória, para que ele amadureça, para que ele pegue corpo e depois volte numa situação de disputar posição aqui no clube. Você teve um jogador, né, o Wagner ontem, que parece que fez uma excelente partida, ótimo. Ele foi assim, mas não foi vendido, ele foi lá emprestado justamente para pegar a cancha, para jogar, coisa que, no momento, pelo nosso elenco, seria difícil. Então ele está lá, amadurecendo, pegando cancha, na hora certa ele volta e se incorpora ao nosso time. A Juliana Yamaoka, da Bluevinews FM, pergunta como é o processo de renovação do Caio Jorge e do Carlos Sanches. Se você está otimista para bons desfechos. Estou otimista. A gente está implementando, está tentando implementar, porque é uma coisa difícil no futebol, tá? Trabalhar muito com metas, tá? Onde você remunera o jogador por metas alcançadas, tá? Muitas vezes você tem um salário fixo um pouco menor, mas se você conseguir metas ambiciosas, você pode até ganhar mais do que você ganharia. Veja, não tem problema nenhum remunerar bem jogador, desde que ele tenha desempenho. Jogador, no mundo do futebol, jogador titular, jogador que tem um desempenho, ele ganha bem, tá? Então a gente está assim, tentando renovar dentro dessa realidade e levando em conta a situação financeira do clube, tá? Não só o Sanches, não só o Jorge, tem uma série de jogadores que a gente já está se antecipando, tá? Eu não quero voltar a ter a situação de novo do clube do Caio Jorge. É horrível isso, você sentar numa negociação com a faca no pescoço. A gente tem a obrigação de não permitir que isso aconteça no clube. Então, muitos casos de renovação, de contrato de 1 ano e meio para frente, a gente já está conversando. Presidente, agora vamos sobre o CG. O Lucas Leite, do portal Meu Peixão. Ele dá os parabéns pelos 100 dias abrindo o clube e pergunta aqui: José Berengue é membro do seu comitê gestor, formado em Direito pela PUC, considerado um dos mais importantes profissionais do setor financeiro brasileiro e atualmente CEO da XP Investimentos. Qual tem sido a contribuição dele nesses 100 dias? Então, o Berengue, até suspeito de falar, né? Não é considerado, ele é um dos melhores nomes dentro do setor financeiro. Ele tem ajudado em muito o nosso CG. Eu comentei lá atrás, né, essa possibilidade de santistas, de posses, se colocar à disposição do clube. Ele, junto com o CG, tem um papel fundamental nisso, porque ele tem credibilidade, o pessoal conhece. Nessa parte toda financeira, ele agrega muito. A gente pode esquecer que ele é presidente dos maiores conglomerados financeiros do país. Vamos só mais uma pergunta sobre a Arena Nova Arena. Vinícius Anselmo, da Rádio Futebol Online. O que existe de concreto com relação à construção de uma arena para o Santos? Caso isso aconteça, onde a equipe deverá mandar seus jogos no período de construção do novo local? Então, acho que na apresentação eu comentei, né? A arena está andando, o CG vai fazer vai ter seu posicionamento sobre o que está sendo apresentado, sobre a parte financeira, comercial. Após isso, vai para o CD também vai ter oportunidade de palpitar, de alterar e tal. Uma vez tudo isso aprovado, passa por uma assembleia de sócios. Aí entra a parte burocrática de licenciamento, prefeitura, uma série de coisas, e no momento que isso acontecer, que a gente foi impedido de poder jogar na Vila, vai depender de uma série de circunstâncias, tá? Se a pandemia continua, se tem autorização para jogar, se não tem, aí com certeza vai ser procurado, tá, a alternativa mais interessante para o Santos Futebol Clube. O Magno Vasconcelos, da Rádio Santista, pergunta sobre o Pelé, você já falou sobre isso, mas eu queria confirmar como se existe a possibilidade de o Santos ter a máquina com o Pelé junto. Existe? Claro que existe. Claro que existe. É para isso que a gente está conversando. A ideia é você ter, sim,
uma união da marca Santos com a marca do Pelé para exploração de determinados nichos, na parte internacional, na parte interna. Tá? A gente está tendo conversas nesse sentido. O Guilherme Lesnowski, do Sport News Mundo, pergunta primeiro fala que a relação com o Ariel Holland é muito boa, é notório isso. E ele está perguntando como é que está sendo esse começo de trabalho e como que o clube está vendo o treinador. Antes dizia que o antigo técnico não tinha uma boa relação. Como que é essa relação com o novo técnico? A relação com o Ariel é sensacional, né? Melhor impossível, tá? Ele está mostrando no dia a dia tudo que nossa avaliação achava, ele está comprovando. Ele é uma pessoa extremamente cordial. Quando eu falo cordial, ele não tem aquela prepotência normal dos treinadores, que se acham os deuses do Olimpo, né? Que não tratam da mesma maneira funcionários, jogadores, diretoria. É uma pessoa, nesse sentido, cordial, que não pode ser confundido com humildade, né? Porque quando ele precisa, ele também é enérgico. Ele é um parceiraço, ele entende a situação do clube, se preocupa com isso. Eu tenho conversas praticamente diárias com ele, não só da parte do futebol, não só da parte dele, na parte de infraestrutura, na parte de equipamento, na parte de saúde, ou seja, em tudo. Ele está fazendo o papel que a gente imaginou no começo, de ser um parceiro, tá? E, poxa, não podia estar melhor essa relação do Ariel conosco. O Matheus Henrique, do podcast do Peixão, ele fala que o Santos recentemente desenvolveu uma pesquisa junto aos sócios e torcedores para identificar os desejos dos santistas. E é uma reivindicação de muitos torcedores nas redes sociais que é do clube potencializar o engajamento que tem na internet com o aplicativo do Santos, que possa gerar conteúdos exclusivos e os benefícios. A gestão tem algum plano de criar uma plataforma de streaming, como o Palmeiras e Grêmio já lançaram recentemente? Opa, com certeza, né? Eu não posso deixar de falar que durante a nossa campanha, né, a gente lançou um aplicativo para a nossa campanha, né? Achava importante e foi muito útil, porque ele conseguiu interagir, conseguiu colocar em comunicação o sócio com o que a gente imaginava. A gente fazia pesquisa, não sei se vocês lembram, enquetes lá dentro, interagia e tal, e a gente está assim, já está... O projeto está avançado, do Santos ter seu aplicativo, com muitas novidades ligadas ao engajamento, ao entretenimento, e, sem dúvida, a parte de streaming não pode ser deixada de lado, até porque, é uma tendência, né? Quer dizer, a partir do momento, eu acredito, se sai isso, que o clube mandante passa a ser o real proprietário de transmissão do jogo, todos os clubes vão ter que ter plataforma e ter soluções para os sócios. Agora, isso é uma das coisas fundamentais e estão correndo. Aqui são 3 meses, não dá para colocar de uma maneira como a gente gostaria. Agora, engajamento através disso é fundamental, até porque, não sei se vocês lembram, na verdade, a gente pretende colocar o Santos dentro da indústria do entretenimento. E isso passa por tudo isso que foi dito. O Wagner Dias, do blog Sou Santista. Como o clube já está se preparando para as franquias e escolinhas meninos da Vila? Já que jogadores como Pirani, Max Leonardo, entre outros, foram formados nessas escolinhas. Como estão esses projetos? Tá, legal. Aí eu vou até aproveitar para falar, dar um depoimento meu sobre franquia, né? Na verdade, o que é franquia e qual é o nosso comprometimento em relação a elas? Franquia, quando alguém é o franqueador, o que ele cede e cobra por isso? Ele dá um modelo de negócio. Ele fala, olha, eu vou franquear aqui uma escolinha de futebol. Então está aqui o manual de o que você tem que fazer. Como é que ela funciona? O muro tem que ser dessa cor, o logotipo tem que ser esse, o modo de treinamento tem que ser esse, a avaliação tem que ser essa, o valor que você vai cobrar tem que ser esse. Olha, estou te dando um sistema para você fazer a gestão de tudo isso, tá? O franqueador dá isso, tá? Ele dá um modelo de negócio, tá? E cobra por isso, tá? Muitas vezes um valor inicial e depois uma participação
da franquia. O que o Santos tem com franquia não é bem isso. A gente, na verdade, licencia o nome, né? Fala assim, pode usar nosso nome e toca aí, de vez em quando eu passo aqui. Então a gente pretende reestruturar e ser realmente um franqueador. A gente vai ter um manual dizendo o que a gente espera e obriga que cada franquia faça. Tá, isso está em desenvolvimento e rapidamente a gente vai implementar. A gente tem uma vantagem, né? Uma vantagem feliz é que, em função da pandemia, essa parte toda de franquia está um pouquinho comprometida. Presidente, tem uma pergunta aqui do Murilo Tauro, da TV Cultura Litoral. O senhor anunciou na última semana um pequeno investimento no basquete profissional. Existe a expectativa de lucrar ainda este ano com a modalidade? Na verdade, o investimento não foi com o objetivo de lucrar, né? O investimento foi feito, primeiro, para reparar uma situação financeira que o clube não teria condição de honrar, tá? E segundo, para dar uma pequena ajuda, para ver se viabiliza, nesse período, até começar a liga, aqui, tanto o Santos, junto com a empresa que está administrando esse projeto, consigam atrair patrocinadores por investimento mínimo inicial de 4 milhões. Então, conseguindo esse investimento inicial, eu já me dou por satisfeito. Não precisamos ter lucro. Está pagando a conta, já está... pagando a conta não, quer dizer, criando a viabilidade do Santos ter um time no basquete, já está mais do que bom. Presidente, a última pergunta aqui, eu peguei de uma torcedora, a Natália Bettini. Existe algum projeto para a Chácara Nicolau Moran? A Chácara Nicolau Moran já sabe os problemas dela, né? Que você não pode fazer nada porque está numa área de conservação. Você tem o problema da neblina 3 horas da tarde, tá? No momento, está sendo cuidada lá por uma ONG e tal, de recuperação, e no momento certo a gente vai pensar no que fazer com ela, que aquilo tem um valor muito grande, um histórico, aquilo a gente respira. Agora, para você utilizar até como um point para os sócios quando vem para Santos, é complicado por causa do acesso, da segurança. Então, isso, pelo menos nesse ano, vamos deixar como está, na mão da ONG, que acho que cuida de recuperação de problemas com o pessoal que tem problema com drogas, esse tipo de coisa. Tá, aqui está me passando uma cola aqui, para mim não esquecer que dia 14, né, o dia do nosso aniversário, a gente vai, com esse problema da pandemia, né, o contato fica complicado, a gente vai fazer o lançamento da camisa do Santos, tá, das nossas camisas, tá? E amanhã a gente vai ter algumas ações, tá, como prévia de lançamento. Então amanhã o pessoal aí fica ligado que a gente vai ter ações como prévia de lançamento e na quarta-feira, tá, a gente vai ter o lançamento da nova camisa do Santos. Eu coloquei um comprometimento pessoal, tá? A gente sabe que, infelizmente, tudo no Santos vaza, né? Camisa sempre vazou. Então eu coloquei um comprometimento com a nossa equipe, que pode, pelo menos, ser a primeira vez que o lançamento da camisa vai acontecer no dia do lançamento. Então, espero que a gente consiga. Mas as fotos não vazou até agora. Então, estão me comentando aqui que as fotos foram feitas e até agora não vazou. Então, espero que assim continue. Bom, quero agradecer a todos. A coletiva vai ficar disponível no canal do YouTube, no Facebook. Aí, portanto, a coletiva encerrada, né? A gente tinha meio que programado aqui com o Felipe Rey para encerrar 11h50, mas o presidente terminou um pouquinho antes da nossa ideia aqui, da nossa prévia. O Tony Vasconcelos e o João Pedro ouviram essa parte da coletiva. Eu, antes de chegar aqui no Boc News, acompanhei bastante coisa. A explicação sobre o Sabino era mais ou menos aquilo que a gente imaginava, sobre o Soteldo. Então, como disse o Fábio Maradei, aí deu para pegar no finalzinho. A coletiva completa está lá na Santos TV, no canal do YouTube e também no Facebook. Eu vou fazer o primeiro intervalo rapidinho. Na volta, eu vou pedir que o Tony e o João falem um pouco sobre o que eles tiraram aí de positivo desse trechinho da coletiva do presidente. Voltamos em menos de 2 minutos. Até já.
A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico, Dr. Nelson Marfil. Muito bem, 11h50, de volta com o Esporte em Destaque. Só para dar um gancho aqui também para o João e para o Tony, nas primeiras perguntas, né, depois de toda a apresentação que o Andrés Rueda fez, ele falou, pergunta do nosso companheiro Vanderlei Corrêa sobre a história do Madison, né? Ele falou, olha, houve um erro, a culpa é minha, eu sou presidente, eu sou o culpado, e esse tipo de processo tem que ser checado 3 vezes e não vai mais acontecer. Simples objetivo, foi o presidente do Santos falando sobre a questão do Madison. Tony Vasconcelos, o que você achou aí das palavras do Andrés Rueda? Um grande abraço, voltando aqui ao programa depois de ter segurado com muita honra e muito profissionalismo lá o Baixada Esporte após o falecimento do nosso querido Edson Calegares. Queria que você falasse aí sobre este trecho da coletiva do presidente do Santos, uma diretoria que tem se pautado pela transparência, não é, Tony? Um abraço. Creio que o Tony Vasconcelos não está me ouvindo, ou então travou o sinal dele. Vê aí direitinho, acho que travou. Pelo gelado da imagem, então eu transfiro a pergunta para o nosso jovem João Pedro Bezerra. E aí, João, o que você achou da coletiva do Rueda, deste trecho aí que você pode acompanhar? Bom dia. Bom dia, Alex. Muito importante a diretoria do Santos ter transparência, né? Quando a torcida precisa saber da situação que o clube está no momento. Um dos pontos que eu achei muito positivo para o Santos, principalmente no futuro, é a questão da nova arena. Na minha opinião, o Santos nunca esteve tão perto de ter um estádio reformado, uma arena do tamanho que o clube merece. E é importante também ele passar aqui, não é só aprovar, tem que ter uma assembleia de sócios, tem que ter também a reunião com o comitê de gestão, né, e também a parte burocrática com a prefeitura. Acho importante ele tratar das negociações, porque o Santos não pode mais ficar, o presidente não pode chegar aí, o empresário, no caso do Caio Jorge, no caso de vários jogadores que está totalmente desfavorável para o Santos por conta de dívidas. O Santos não pode ter mais isso, então tem que ter a transparência e tem que negociar. Então, acho que foi uma coletiva muito proveitosa para o torcedor e também para os jornalistas, né? Nós jornalistas sabemos como está o clube em geral. Ele falou do pagamento de dívidas, né? Coisa que estava atrasada, que não era paga há meses, né? E sobre o Sabino, acho que uma frase resume bem. Ele falou, olha, eu não posso ter um projeto de categoria de base, né? Projeto para os meninos que estão subindo e ter como termo de comparação um contrato como esse que foi feito na gestão transitória com o Sabino, e a melhor alternativa foi que ele saísse mesmo. Além da economia em si, porque ele falou que era 200 mil de salário, isso ninguém tinha falado, mais 100 mil de direito de imagem, né? Eram 300 mil logo de cara para o Sabino por mês. Aí ele falou assim, como é que eu negocio com um cara que é da base, que é titular, que joga mais, sabendo que o atleta tem um contrato desse? Não tem como, né? Bom, Tony, agora que você está de volta aí, eu tinha dito que é o seu retorno ao programa, depois de ter conduzido aí o Baixada Esporte num momento tão difícil, né, mas com tanto profissionalismo, após a morte do querido Edson Calegares. Bem-vindo de volta ao programa. O que você achou aí desse trecho da coletiva do presidente do Santos? Um abraço. Um abraço, Alex. Um abraço, João, Felipe Rei. Muito obrigado a você que nos acompanha. Obrigado, Alex, pelas palavras. Nesse momento que passamos aí dentro do programa 2 décadas, Baixada Esporte ao vivo, lá na Santa Cecília TV, onde o falecimento do comandante Edson Calegares realmente pegou todos de surpresa, e vida que segue, agora com o Guido Bortolomás, meu irmão, à frente lá do programa. Meus amigos, o presidente, eu vi esse trecho todo com muita atenção,
depois caí e voltei, né? E não ouvi o começo como o Alex ouviu e citou outros trechos. O que eu posso dizer do presidente é que ele, além de profissional fantástico do mundo da economia, no mundo das finanças, ele é um santista de quatro costados que tem opiniões muito sérias com relação aos assuntos que cercam o clube. Falou das franquias, falou das questões de marketing, enfim. Mas a gente sabe que o núcleo do problema do Santos, que o presidente tenta resolver, é a volta das contratações, é a queda do transfer ban, são as questões financeiras que o presidente vem mostrando competência ao Santos, me parece, e com tudo isso, a nova arena, enfim, o presidente me parece muito coerente, muito sério nas suas colocações. O Alex até citou aí no começo algo relativo à primeira parte da entrevista, né, que foi a questão do Madison, e ele respondeu muito bem, objetivamente. A questão do Sabino me parece claríssima também, né? Então, é aguardar. Ele está dando a sua palavra 100 dias após assumir o Santos. O Santos tem muito a resolver. Nós vamos falar muito dessa garotada, enfim, daquilo que o Santos pode trazer. Quer queiram, quer não queiram, joguem mais ou menos ou consigam resolver o problema. Os garotos aí estão. O Santos apresenta dois times com um problema financeiro gravíssimo que não agrada a todos, mas que consegue ser administrável por este bom treinador Ariel Holan e que tem aí todo o respaldo da diretoria e que mostra ser um cidadão moderno no futebol, coerente e bastante bom na questão administrativa que o treinador atual do futebol moderno tem que fazer, né? Então, são palavras que a gente vai analisar com calma aí depois do presidente Rueda, mas me agrada ele vir a público dessa forma e fala como um homem de negócios, santista de coração, homem de negócios no momento em que tem que ser, né, Alex? Ele na coletiva fala sobre muita coisa, né, sobre teto salarial, sobre a quantidade de funcionários no clube, né, sobre a questão de internalizar a segurança e a limpeza, por exemplo, que tinham terceirizado. Aí ele cita até o problema não é a quantidade de funcionários, é quanto você paga por estes funcionários, né? Então ele explicou tudo, falou do Sabino, falou do Madison, falou de reaproximação com o Neymar, de reaproximação com o Pelé, o Profute que o Santos tinha que pagar, a negociação com o Juliano Bertolucci, que é o empresário do Caio Jorge e do Sandri, falou sobre a renovação, aí a gente já estava aqui com ele no ar, né, do Sanches e do Caio Jorge, enfim, tudo que a gente espera de uma diretoria de clube de futebol, né, transparência é o mais importante. A gente vai falar do jogo de sábado e também projetar o jogo desta terça. Já vou até pedir para o Felipe Rei deixar na agulha aí o nosso próximo intervalo, porque a gente fica livre para seguir até o final do programa falando sobre futebol. Mas só rapidamente aqui, o Emerson Santiago, bom dia Nação Santista. O Nando Xavier, bom dia Alex e Nação Santista. O seu Cino Alves, bom dia Alex, como vão as coisas em Santos? Abraço a todos da mesa, por aqui a família tá beleza, todos se recuperando. Aqui a coisa está estável, está ainda um pouco alta, mas está estável, viu, seu Cino? Tanto é que a partir desta segunda-feira já tivemos um início de flexibilização, inclusive com a praia, para o pessoal poder caminhar, correr, fazer a sua atividade física individual. O Clodoaldo Oliveira, bom dia senhores, gostei muito da entrevista do Rueda, muito séria e explicativa. O Júlio Paixão, boa tarde a todos, gosto de chamar a nova arena de Ruedão, pensa como parte da imprensa política fica irada. Ele completa, como é bom ter presidente que assume o erro, que nem é dele. O Reinaldo Assunção, Rueda fazendo recuperação do Santos, utilizando as melhores práticas de gestão, graças não a um aventureiro. Abração, Alex, ele está lá em Campinas, São Paulo. O Roberto Oliveira, gostei quando o Rueda falou sobre ter um aplicativo de streaming, tecnologia ao futuro. O Luiz Eduardo Cacheta, bom dia, Dom Alex, Tony e jovem, que esqueci o nome, desculpa, é o João Pedro. O João está estreando, está debutando na carreira. O João logo vai ter o seu nome cantado, aí
tá certo? E sempre está com a gente aqui. O que o torcedor tem que entender é que no fim do transfer ban significa contratar jogador caro. Fim do transfer ban é nome limpo do Santos. E contratar jogador bom, né? Contratar jogador que você possa observar o mercado. Não adianta trazer outro Cueva, né? Não tem contra o Cueva, Damião, pelo amor de Deus, né? Para trazer Brian essas Ruiz, tranqueiras, deixa os meninos, né, Tony? Brian Ruiz, não. Não, isso é importante. Eu acho que o transfer ban é a limpeza do nome do Santos e também todo o processo que o Santos tem de poder, o presidente Rueda, dentro do comando do futebol, ter acesso a jogadores que estão aí no mercado, que fazem parte da realidade, podem fazer parte da realidade do Santos. Importante dizer isso, porque não é só para... Então o Santos terá um nome limpo, poderá estruturar melhor, mas trabalhando, é claro, de uma forma que a base já está consolidada, até por questões financeiras. Quanto à questão do streaming, eu acho profundamente perfeito o negócio do streaming, né? Nós estamos vendo aí que o mundo inteiro, inclusive as grandes emissoras mundiais, estão investindo no streaming, e o Santos tem condições de fazer isso também, como todos. É uma grande proposta. Se tiver gente capacitada, interessada com a marca Santos dentro dessa questão do streaming, também é um ponto positivo, financeiramente falando, né, que o presidente Rueda trouxe nessa entrevista. Muito bem, agradecer aqui ao Roberto Oliveira, está lá em Goiânia, tá certo? Obrigado. E o Gil Filho também aqui acompanhando a gente. Felipe Rei, break, vamos lá rapidinho, aí depois a gente passa os lances de Santos e Botafogo e projeta a partida desta terça entre Santos e São Lourenço. Até já. Você que investiu tanto em seu imóvel e agora quer vendê-lo, alugá-lo para longos ou curtos períodos e que não valorizar ainda mais o seu bem? Divulgue o seu patrimônio por meio de vídeos diferenciados que irão chamar a atenção do seu público e ajudá-lo a fazer bons negócios. Com mais de 30 anos no mercado, a Enfoque Boc News tem experiência para valorizar o seu empreendimento. Entre em contato conosco pelos telefones 13 3326 0509 ou 0639 ou pelo WhatsApp 13 999 18 9539. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. 12:03 de volta com o Esporte em Destaque. Lembrando que Cicobi aqui na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana, na rua Doutor Carvalho de Mendonça 187, na Vila Matias. O telefone é o 13 3229 8855. Tem também agências espalhadas pela Baixada Santista, São Paulo capital, Grande São Paulo e ABC, tá certo? Muito bem, põe na tela aí, meu caro Felipe Rei, os lances de Santos e Botafogo. O pessoal reclamou do time do Santos e tal, mas eu vou pedir para o Tony e para o João falarem. Dá para dividir em 4 a tela aí, Felipe? Não, então vamos assim, vamos ouvindo os companheiros falando. O time descobriu que ia jogar na sexta-feira às 5 horas da tarde. Quantos treinos esse time teve junto, vocês imaginem, para a partida de sábado, né? Ainda assim, o Santos teve 72. O Botafogo é um time que está em último lugar, né? Não por isso não tem força, pelo menos o Argel consegue que saída. Qual é a proposta? Qual é a proposta de saída para montar essa equipe para esse jogo que não seja trazer os titulares que vão enfrentar o São Lourenço amanhã? Não tem outra. Então, Tony, sabe o que acontece? Vê só o que eu estou dizendo. Apareceu aqui no nosso chat um cidadão que é a primeira vez que aparece por aqui, nunca vi. Gojou Satoru. Diz aqui, 6 pontos em 15 pontos disputados é uma vergonha, nem para as quartas passa.
Parece que o técnico não treina esse time reserva, só saiu catando cada jogador de uma posição. Vamos lá, meu caro, vou explicar uma coisa para você, você é inteligente, você vai entender. Não é que não existe time reserva, nem time titular. Existe elenco de 40 jogadores. O treino tático é feito com todos. Não tem coletivo, isso é um negócio do passado, acabou, amigão. Não tem mais esse papo, bota 11 de um lado, 11... Os caras não ficam, ele não dá entrosamento para time reserva. Esquece isso não existe. Tem entrosamento para time reserva, porque ele não dá coletivo. Isso não existe mais em futebol. Tá? Então, não é que ele catou um jogador de cada posição, ele pegou os jogadores à disposição para cada posição, né? E colocou para jogar. Ele não treinou uma semana esse time, o conjunto desse time, entendeu? E outra coisa, 6 pontos e que nem para as quartas passa. E se não passar, que problema que tem? O Santos cansou de ganhar Campeonato Paulista já nos últimos anos, que diferença que vai fazer? Ganhar o Campeonato Paulista, o que é pior? Você pegar, o Campeonato Paulista é laboratório, é para testar. Você tem que fazer uma campanha, observar jogador para fazer o que ele já fez. Arthur Gomes não dá, Laércio não dá, Thailson não dá, Wagner não dá, agora empresta para pegar experiência. Você observa, porque você daqui a pouco tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, né? Você vai ter um negócio, a Libertadores, um grupo pesado, né? Santos, Boca Juniors, Altitude contra o The Strongest e o Barcelona em Guayaquil, no Equador. Então, o torcedor ele precisa aprender a enxergar o futebol de outra forma. Não é mais como era no passado, entendeu? E o Santos está absolutamente correto. Está absolutamente certo. Tem que pegar o Campeonato Paulista e observar jogador. Dar rodagem para os caras. Deixar jogar. Lucas Lourenço fazia um tempão que não jogava. Deixa jogar 2, 3, 4 partidas, né? Deixa jogar o reserva imediato para que, se ele for chamado ao jogo numa necessidade, ele tem o mínimo de ritmo. Luiz Felipe, John, Alex, Jean Mota, Caio Jorge. Teve gente criticando o Caio Jorge, o moleque não jogou com o Ariel Holan, tinha ficado aí um tempão parado, e os caras queriam que ele chegasse desempenhando, voando na partida. Pelo amor de Deus, a gente tem que parar. A gente vai descobrir de onde vem esse gabinete do ódio que montaram na Vila Belmiro. A gente vai descobrir isso aí daqui a pouco, fique tranquilo. Fala, Tony. Pelo contrário, o Caio Jorge entrou, eu achei positivo demais ele ter colocado o Caio Jorge. Eu achei que foi ótimo. Não tem saída. Quem quiser que proponha, como disse o Abel Ferreira do Palmeiras, que perdeu para o Flamengo ontem nos pênaltis da Supercopa, proponham então, mandem pela internet os jogadores que eu escalo, não foi isso que ele disse? Não dá para o Ariel, não tinha o que fazer. Tá ótimo, é o que ele pôde fazer. Agora, o time de lá é ruim? Eu não sei, se fosse um time melhor tinha tomado um pau em casa? Sei que o Argel está empenhado em tentar melhorar a situação do Botafogo. Pegou também pela proa essa situação. A zaga do Botafogo era cada armário embutido, que o menino do Santos lá levou uma voadora numa hora lá que eu pensei que era jiu-jitsu. Não, e ainda assim, Tony, você vê como é que o entendimento do futebol é engraçado. Os comentaristas do Sport TV ficaram babando o ovo do tal do Dudu, o atacante do Botafogo, porque o Argel no aquecimento virou pro repórter e falou assim: vocês vão ver o Dudu, porque foram falar do Ângelo. Ele comparou o Ângelo com o Dudu. Vocês viram o que o Ângelo fez no jogo? Quantas vezes ele pegou a bola e comeu 3, 4 caras do Botafogo enfileirando? Aí teve aquela bola que ele até não apareceu, acho que nos melhores momentos, que ele dá no Alanzinho, o Alanzinho devolve, o Ângelo bate mal. Não dá pra comparar. É tipo... o cara fez uma jogada na partida, aos 30 minutos do primeiro tempo, fez uma jogada. Aí o torcedor do Santos foi lá e comprou a ideia do Argel e dos caras da transmissão. Já querem contratar o Dudu do Botafogo, como se ele fosse o reserva do Soteldo. Tenha santa paciência, sabe? Desculpa falar essas coisas, mas não aguento, cara. O que ocorre é o seguinte: o treinador, ele está defendendo a equipe dele. Ele fez um comentário que o cara trouxe a baila na transmissão justamente para criar um clima. E numa jogada que o cara fez, já todo mundo falou. Então já começa o rapaz a ser melhor, né, do que o Ângelo, que não é. Óbvio, o Lulante, como diria Nelson Rodrigues. Então, ai, meu Deus. Ai, meu Deus, é cada uma, viu? Eu não sei. Ô, João, põe uma chuteira e uma... Vai lá, joga pelo sei lá quem aí, pega o São Bento. Você joga rapaz para televisão, João? Antes do João, fala. E falava assim:
Meu bom senhor, como é que eu vou comentar o jogo? Porque o jogo em si já está dito. Não dá para fazer nada. O Hollande, eu fico pensando na cabeça do treinador, na situação que ele passa. E do outro lado tem os caras tentando fazer o melhor. É um time que está em último? O problema dos caras foi esse, né? Se fosse o Palmeiras ficasse 0-0, todo mundo estava feliz. Tá bom, é um time que está em último. Ô João, seguinte, nós vamos fazer o seguinte, quando acabar o programa, nós vamos arrumar um campo aí, você vai fazer umas jogadas de efeito, vai bater uns lelê, vai dar um chute, a gente vai gravar, o Felipe Rê vai editar e nós vamos colocar no YouTube. Aí nós vamos arrumar um clube para você no interior. Na primeira transmissão você vai ser elogiado e aí os caras já vão querer que você jogue no Santos, João. Olha que molezinha. E o que não falta agora é jornalista querendo jogar futebol, né? Tem até clube contratando. Então, é uma oportunidade. Eu faço um gol, quando entrar já desponto para o cenário nacional do futebol. Mas eu queria falar um pouquinho do jogo do Santos e Botafogo. O Botafogo é o último colocado, mas só tem 5 jogos ainda no Campeonato Paulista. Não dá para ter muito parâmetro, né? O importante que o Santos tem que focar mesmo é a Libertadores nesse momento, até porque o jogo de amanhã é o jogo que vai definir o futuro do Santos. O Santos está com a classificação bem encaminhada, mas futebol é futebol e tem que jogar sério contra o São Lourenço. Então o Santos vence ou empata amanhã, se classifica, tem 6 jogos na temporada. Mais dinheiro para a conta do clube. O Santos tem uma camisa pesada na Libertadores. O Barcelona de Guayaquil. O Boca Juniors do Soteldo Dono é uma equipe que tem medo do Santos, né? Depois da semifinal. O The Strongest, para mim, é o adversário mais difícil para o Santos, porque, diferentemente do Boca Juniors e do Barcelona de Guayaquil, o Santos vai para o Equador, o Santos vai para a Argentina, sabendo que vai jogar de igual para igual e pode vencer. Contra o The Strongest na Bolívia, o negócio é mais complicado. Lá é assim, né, João? Quando joga na Bolívia, perde de 2-0. Quando vem para cá, eles tomam de 8. O Bolívar, o próprio Strongest, esses times fazem sempre isso. E vai ser o fiel da balança do grupo, viu? Mas nos últimos anos, o The Strongest e o Bolívar, eles não estão mais assim tomando de 8, 6. Eles estão conseguindo se fechar, né? Em 2012, o próprio The Strongest, quando jogou contra o Santos fez 2-0, mas foram 2 gols no final. O Jorge Wilstermann eliminou o Atlético Mineiro na Libertadores de 2017. Então, eles estão conseguindo não tomar de goleada, né? Porque eles conseguem se fechar e aí o adversário vai ficando irritando o adversário, que aí entra no emocional. O Bolívar, né, rival do Strongest, foi comprado pelo grupo do Manchester City. Então, nos próximos anos, a gente pode ter uma equipe do Bolívar bem forte para a Libertadores. Aliás, só para lembrar, tem matéria bem legal no Diário do Peixe. O Santos tem 3 bolivianos na base, né? Tem alguns que tem contrato de observação só ainda, né? Não pode ser registrado, porque o Santos tem a questão do transfer ban, mas o Santos prospectou esses jogadores no futebol boliviano. Então tem alguns meninos aí da base. Agora, Tony, vamos falar do jogo desta terça. A gente não sabe ainda, por exemplo, como é que vai ficar o meio de campo, porque o Sandri está machucado, obviamente não volta nos próximos meses. O Balieiro saiu com uma lesão no sábado, mas está bem, né? Ele pode ser a opção por ali, ou o Ariel Hollande pode criar uma outra alternativa. Ou o Jean Mota fazendo aquela função que ele fez sábado, quase que como um segundo volante, e tem o Ivonei também. E aí a dúvida do torcedor é, quem que vai no ataque? Porque você tem Soteldo, Lucas Braga, Ângelo, Marinho à disposição, e aí você tem os 3 centroavantes, né? O Caio Jorge voltou, ele é titular, mas o Marcos Leonardo é que está jogando. Olha só como é bom, tem bastante opção do meio de campo para frente. Agora, a minha preocupação, eu não acredito que aconteça. O Santos lá em Brasília pode perder até de 2-0 que ele classifica. Se jogar a mesma coisa que jogou semana passada, vai classificar. Mas se acontecer de não classificar, se prepara, porque o gabinete do ódio vai vir babando, viu, Tony? Não, essa questão do Santos jogar meio sem responsabilidade de trazer uma goleada de novo, aí um resultado, apenas manter a sua classificação, nem sempre é um fator positivo. Eu acho que a questão do São Lourenço a gente tem que avaliar que tem muitas dificuldades a equipe argentina, né? Não sei se haverá algum problema mais sério com o Hollande focado na montagem desse time. Para mim, o Lucas Braga
joga nesse jogo com a qualidade que tem e com a facilidade que tem, que parece, de jogar jogos internacionais, né? Já não é a primeira vez, e realmente traz aí uma esperança muito grande de uma classificação sem sofrimento, né? Justamente esse é o problema do torcedor, não querer sofrer. Por isso que se fala, pô, faz logo 1-0, 2-0, deixa eu tomar uma cerveja tranquilo. O torcedor sempre tem razão. Agora, essa questão do São Lourenço está sendo também colocado todo o peso em cima do Santos. Eu andei lendo na imprensa argentina o que eu falei agora há pouco, e eu sei que tem aqui internautas que nos acompanham da Argentina, podem até também corroborar com essa informação, de que eles estão jogando, é claro, tudo para cima do Santos. O Santos vice-campeão da Libertadores, o Santos com um treinador que eles conhecem, o Hollande, um Santos que fez uma partida muito boa, principalmente quando se recuperou e fez o terceiro gol, o menino Ângelo lá na Argentina. Então eles têm essa maneira de jogar para cima do Santos essa responsabilidade. Isso é uma coisa também que vamos ter que ter cuidado, porque eles não vêm para passear, é sempre a mesma história. Mas eu acredito que precisa de um desempenho dos titulares qualificados, né? Esse meio-campo, o Hollande tem problemas bons, quer dizer, tem opções, então os problemas que aparecem para ele são problemas bons, né? De resolução positiva, ele tem condição de pensar a respeito. Infelizmente, eu só fiquei preocupado com o Balieiro, né? Que depois dessa contusão que teve no jogo frente ao Botafogo, tem que estar ligado no garoto. Ele parece estar legal, está fazendo lá o tratamento necessário, mas foi um belo pontapé que ele deu na canela do zagueiro, sem querer, e acabou machucando, pegando até o joelho. Mas é um jogador fundamental também nessa safra nova do Santos. Mas, no geral, eu acho que o Hollande tem muita consciência de trabalhar com o resultado, né? Acho que você falou aí, se não classificar, vem o gabinete do ódio, certamente, seria uma hecatombe, né? Fazer o resultado lá e chegar aqui e não conseguir. Eu não vejo essa possibilidade. Vejo, sim, um time titular bem montado e com outras peças que vão entrar durante a partida para que o Hollande até avalie futuramente a participação do Santos na Libertadores, com todo respeito ao São Lourenço, no grupo que o Santos terá, né, que tem a dificuldade, principalmente mesmo com o Ben Strongest, né, na Bolívia. O Wagner Mendes não descartando o Boca Juniors. Né? O Wagner Mendes lembra um negócio aqui, é importante. O Sanches, que foi citado na coletiva do presidente, o processo de renovação, ele começou a treinar com o grupo na sexta-feira. Então eu acho que é uma questão de dias, para que aí o torcedor tem que entender. Ele não vai entrar titular já, ele vai entrar, vai sentar no banco, vai jogar uns minutinhos, aí vai jogar outros, né? Aí você pode no futuro ter aquele meio de campo Alisson, Sanches e Pirani, né? Enfim, aí você já tem um meio de campo solucionado. E aí você vai ter as outras opções. Para este jogo de amanhã, eu ainda não tenho a informação, os colegas de imprensa que fazem a cobertura, né, que trazem as prévias da partida, como tem esse problema do Madison não poder jogar o Campeonato Paulista, eu jogaria com o Madison nesta terça e guardaria o Pará para o jogo de sexta-feira do Campeonato Paulista. Eu não desprezo o Campeonato Paulista, mas acho que a gente tem que pesar o que é mais importante. Para sexta-feira no Campeonato Paulista eu usaria o Pará, eu usaria o Caio Jorge desde o começo, usaria o Ivonei, o Copete na ponta esquerda, ou o Lucas Lourenço ou o Soteldo, quem não jogar na partida desta terça. Eu já colocaria um time alternativo um pouco mais forte na sexta-feira contra a Ponte Preta. Eu só tenho medo da federação inventar entre Santos e Ponte Preta, que é na sexta, e Santos e Barcelona, se o Santos passar já é na terça da outra semana, Santos e Barcelona, inventarem Santos e Corinthians no domingo. 11 da manhã. Não duvide de inventarem Santos e Corinthians no domingo, né? Porque vou te contar um negócio. Estão colocando Santos, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Bragantino para jogar agora, né? Para desovar jogo. Entre os jogos dos times do interior, tem pouquíssimas partidas agendadas. Vamos ver se muda alguma coisa na federação. Então, meus caros, só para voltar à questão da escalação, usaria o Madison nesta terça e
também usaria o Lucas Braga como falso 9 para que o Santos explorasse o contra-ataque, jogasse com o Madison, com o Soteldo desde o começo na esquerda, com o Marinho, enfim, usaria um time mais veloz, né, sem um centroavante fixo. Acho que ele poderia testar essa alternativa. Se não jogar o Lucas Braga ou o Soteldo, ficaria para o segundo tempo, entraria no nos minutos finais e usaria este jogador como titular na próxima sexta-feira, porque o grupo do Santos, como foi dito, tem o Mirassol com 8 pontos. Aliás, tem aí a tabela, Felipe, não é da Libertadores, é isso? Mas o Mirassol tem 8 pontos, o Santos tem 6. O Guarani perdeu do Corinthians, tem 5. Então, assim, mas vai classificar com pouca pontuação. É a fórmula do campeonato, minha gente. Não faz muita diferença, não. O que interessa é passar. Se não passar, o mundo não acaba. Aí você vai jogar a quarta de final contra o próprio Mirassol ou o Guarani. O Mirassol tem 8, o Santos tem 6, todo mundo tem 5 pontos. Tem 5 jogos. O Guarani tem 5, São Caetano tem 1 ponto. Enfim, não dá para ficar de saco cheio, aborrecido porque a campanha no Campeonato Paulista é fraca. Porra. O que interessa é o Campeonato Brasileiro, que a gente não vê a cor desde 2004, gente boa. Fala, Felipe. Fala, João. Foi o que eu falei, Alex. Nos últimos campeonatos paulistas, os times que tiveram uma primeira fase não tão boa, como o Corinthians, foi campeão paulista, vencendo nos pênaltis a Ferroviária, vencendo o Santos nos pênaltis não jogando bem. A gente viu o Ituano campeão, fazendo uma campanha até ok, mas cresceu na fase mata-mata. Então o Campeonato Paulista é aquele campeonato, você testa os jogadores, você tem que dar rodagem para o elenco, se classifica e aí a partir da fase eliminatória é outro campeonato. Então o que importa mesmo é a fase mata-mata no Paulista. Muito bem, olha, tem muita gente mandando mensagem aqui. Infelizmente hoje, porque a gente teve a coletiva do presidente, não vai dar para eu ler as participações do pessoal. Mas o Joy SFC Buenos Aires mandou uma boa questão aí pro nosso causador aí da live, né, no chat. Siga a recomendação do Joy aí, tá certo, meu cara? Fique tranquilo. O Luan Lima falou aqui, João Paulo Madison, Kaique, Luan Pérez e Pará na esquerda, Alisson, Felipe Jonathan, Gabriel Pirani, Marinho, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Eu não sei se ele vai improvisar o Felipe Jonathan no meio, não. O Balieiro tá liberado, eu acho que o Balieiro vai jogar. Ou, na pior das hipóteses, vai o Ivonei por ali. Enfim, temos opções, isso que importa, tá certo? Portanto, está liberado, né, o Balieiro? Tá. Ontem teve uma nota da assessoria dizendo que não tinha sido nada grave, que ele estava fazendo treino e tal, e vai poder ficar à disposição. Fala, Felipe, você quer soltar as tabelinhas? Vamos lá, o Felipe Rei tem o trabalho, eu não coloco aqui antes dos destaques finais. Os grupos aí da Libertadores. Quando é que é o Grêmio É agora, né? É terça-feira, quarta também, vai definir o grupo aí, Palmeiras, Defensa e Justiça. O Grêmio tá ali, tem esse monte de símbolo. Universidade do Peru, vai me ajudando aí, João. Quarta-feira o jogo, diz aqui o Felipe Rei. Aí o grupo 2 é Olímpia, Internacional. Quem são esses dois aí? Deportivo Táchira e o... Eita, esse aí... É o Rentistas, é isso? Não, o Rentistas é do grupo do São Paulo. Caramba, Felipe, você vai me obrigar a caçar aqui os grupos da Libertadores da América. Enquanto isso, olha lá o grupo do Santos, os The Strongest, aquele tigre lá, aquele tigre que só morde na altitude, né, como diria o outro. Enfim, aqui eu vou me achar com a tabela. Pronto. Esse clube aí do grupo 2 é aquele Always Red. O time que tem a pior altitude. 4.000 metros. Isso, assim tá melhor, Felipe Rei, gostei lá. Palmeiras, Defensa, Universitário e Independente Del Valle, o Grêmio. Grupo B, Olímpia, Internacional, Táchira e Always Ready, sempre prontos, né? O grupo C, Boca, Barcelona, The Strongest, Santos ou São Lourenço. O grupo D, River, Independiente, Santa Fé, Fluminense e o... quem que é ali? Bolívar ou Júnior Barranquilla, é isso? Grupo E, o grupo do São Paulo tá bonzinho, hein? São Paulo, Racing, Rentistas, Sporting Cristal. Grupo F, Nacional, Universidade Católica, Argentino Júniors e L Libertal Atlético Nacional. Grupo G, Flamengo, LDU, Vélez Sarsfield e União La Calera. E o grupo H, Cerro Porteño, Atlético Mineiro do Cuca, que perdeu pro Catadão do Cruzeiro, caindo pelas tabelas, o Atlético do Cuca e do Hulk. Aquele é o Hulk...
o Hulk fora dos Vingadores, né, já aposentado. América de Cali e o Deportivo Lagoaíra. Guaíra, é isso, muito bem. Grupos da Libertadores, que a gente não conseguiu falar na sexta-feira. Meu caro Tony Vasconcelos, destaque final aí seu. Domingo tem corrida, né? Tem corrida lá em Imola, lá no circuito Enzo e Dino Ferrari, a segunda etapa do Mundial. Teremos uma prova interessante, o Grande Prêmio da Emília-Romanha, né? E vamos ver, né, se a Red Bull fez algumas modificações, suspensão traseira, etc. Traz aí algumas novidades, mas não muitas. A Mercedes está focando muito no carro do ano que vem, mas ainda é só a segunda prova. Mas olha, se tivermos uma briga boa, como tivemos no Bahrein, entre o Verstappen, já tá bom. Agora, precisa alguém bater o Hamilton, né? Se for o Verstappen, tá bom, porque a briga foi boa, mas o Hamilton ganhou do mesmo jeito. Então vamos ver aí se... Mas eu acho que vai ser uma corrida de muita emoção. O circuito promete, infelizmente, de triste lembrança, né, para os brasileiros, onde morreu Ayrton Senna em 1º de maio de 94. A curva Tamburello não existe mais, fizeram uma chicane já no ano seguinte. Vamos aguardar aí domingo às 10 da manhã essa corrida Grande Prêmio da Emília-Romanha. Alex, um abraço, João, Felipe Rei, muito obrigado a você que nos acompanhou, até a próxima. Muito bem, Tony Vasconcelos em breve conosco novamente aqui no Esporte em Destaque. João Pedro, seu destaque final aí, quarta-feira é aniversário do Santos, hein? E tem o resultado do jogo, tomara que venha um presente nesta terça, né, João? Um abraço. Muito obrigado, Alex. O Santos faz aniversário na quarta-feira e nada melhor do que uma classificação positiva, passando por um adversário forte, que é o São Lourenço, né? Eu disse na semana passada que eu até achava que o adversário do Santos, o São Lourenço, seria muito mais tranquilo o São Lourenço do que o Del Valle. O Del Valle venceu o Grêmio por 2-1. Mas Falou mesmo. A expectativa é que o Santos encaminhe a classificação e eu vejo um grupo da Libertadores médio, não tão difícil, não tão fácil, um grupo que o Santos conseguindo as vitórias em casa. Eu acredito que o Santos consiga vencer o Barcelona de Guayaquil, somar um ponto com o Boca. Eu acho que, na minha opinião, Santos e Boca vão passar, vão ter dificuldades, mas vão passar. Complicado mesmo seria o que eu até tinha dito, o pior cenário possível para o Santos seria Flamengo, LDU, Vélez e Santos no grupo. E quando caiu Flamengo, LDU e Vélez, eu falei assim, meu Deus, olha, minha boca vai dar o que falar. E felizmente para o Santos não caiu esse grupo. Ainda bem que deu Boca e não a sua, né? Sim, sim. Porque teria a altitude da LDU, que é um adversário muito mais difícil que o The Strongest, o Flamengo, né, que está vencendo tudo, e o Vélez, uma equipe argentina que também não é flor que se cheire, que é um adversário bem complicado. Muito bem, João, valeu. Muito obrigado pela participação aqui no programa. E só para não dizerem que eu não falei, o Campeonato Paulista voltou, eu já citei aqui o jogo do Corinthians. O Palmeiras jogou a final da Supercopa do Brasil, perdeu para o Flamengo na final, na decisão lá em Brasília nos pênaltis. O São Paulo goleou o São Caetano e joga hoje contra o Bragantino, né? Tem o jogo contra o Bragantino hoje às 8 da noite. Só sobre Palmeiras e Flamengo, e o torcedor do Santos tem que entender isso. Se não for feito um trabalho de reestruturação do clube, pagamento de dívidas, questão de estádio, associação maciça do torcedor, se não for feito um trabalho de profissionalização verdadeiramente, não adianta ficar brigando aqui para escalar o time titular no Campeonato Paulista, minha gente. Vocês viram o jogo que Palmeiras e Flamengo fizeram? E ainda foi 11 horas da manhã em Brasília, um calor desgraçado, né? Um nível técnico raro da gente ver no futebol brasileiro, né? Palmeiras e Flamengo. Então, ou o Santos segue o exemplo que tem que seguir, que é de sanar dívidas, investir no que pode, que é a base, prospectar jogadores, ter um treinador que faça com que a equipe jogue um futebol moderno e crescer aos poucos, ou a gente vai seguir o exemplo errado, como de clubes que hoje estão passando enormes dificuldades, Vasco, Botafogo, Cruzeiro, né? Então o Santos tem que aprender, olhar para o que é certo e o que é errado, para que a gente possa, e ainda assim, com todas as dificuldades, o Santos ainda foi vice-campeão brasileiro no ano e vice-campeão brasileiro da Libertadores no outro. Então, se organizar um pouquinho, tiver um pingo de profissionalismo, de orientação correta, e uma torcida que apoie e não enche o saco,
que é aniversário do Santos quarta-feira, e eu te pergunto, você torce de verdade? Ou você tem dúvida quanto a isso? Porque tem gente que torce para valer, tem gente que atrapalha mais do que ajuda. Então, guarda a cornetinha um pouco e ajuda o clube nesse momento, para que a gente possa lá na frente disputar de igual para igual com times como Palmeiras e Flamengo. Hoje nós estamos em processo de reconstrução e eu vou ficar falando eternamente enquanto tiver que falar. É laboratório, é reconstrução e é pedir paciência. Porque se não for assim, meus caros, o Santos não vai sair do buraco em que gestões incompetentes colocaram o clube. E você aí ficar pedindo time titular em Campeonato Paulista, título de Campeonato Paulista, goleada em time de interior que não vale nada, só atrapalha. Aprenda a torcer direito, tá certo? Dito isso, meus caros, fecho esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo ao Felipe Rei pelos trabalhos técnicos, pela produção e edição. Quarta-feira, dia do aniversário do Santos, para comentar Santos e São Lourenço. Estaremos de volta aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes jornais da região. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.